todos, bom dia a todos, aleluia, Deus abençoe, vamos chegando, sejam bem-vindos, no nome de Jesus, bom dia, glória a Deus, aleluia. Amém. Bom dia, Celina, Deus abençoe. Bom dia, Leonai, Moisés, Deus abençoe. Diaconisa Gilza, Deus abençoe. Bom dia a todos, glória a Deus. Aleluia. Excelente domingo para todos. Excelente final de semana e início de semana também, que a bênção de Deus esteja sobre todos. Deixa eu ajeitar um pouquinho aqui a mesa de trabalho, para ficar um pouco mais perto da iluminação. Um pouquinho só, isso, para ficar mais claro. Ok, amém. Aleluia, glória a Deus, Deus é bom. Todos bem? Como estão todos? Aleluia, aleluia. Eu não sei o que é hoje, não sei se é mais para trás, se é mais para frente. Segura aí, Mateus. Deixa eu vir mais para um lado, mais para o outro, para ver como é que fica. Eu não sei o que é não, mas vamos lá. A iluminação tá oscilando hoje, mas nada que vá nos atrapalhar não. Amém? Deus abençoe a todos vocês, no nome de Jesus. Bom estarmos juntos para mais uma vez aprendermos da palavra de Deus, para mais uma vez crescermos na presença do Senhor. Deus seja louvado. Aleluia. Glória a Deus. Espero que estejam todos ouvindo bem, estejam vendo bem, para que possamos dar início a mais um estudo, mais um culto na presença do Senhor, e que a bênção de Deus esteja sobre as nossas vidas. Irmã Rose, Deus abençoe, minha querida, no nome de Jesus, amém, glória a Deus. Vamos orar? Santo amado Deus, louvamos, agradecemos, engrandecemos o teu santo nome, te pedir a tua bênção sobre as nossas vidas, agradecidos por mais esse dia que o Senhor fez para nós, gratos, ó Deus, por todo o seu agir, por todo o seu trabalhar nas nossas vidas, gratos, Senhor, pelo renovar das suas misericórdias, gratos, Senhor, por mais um dia de vida. O Senhor nos deu vida, o Senhor nos dá esperança, o Senhor renova também o seu consolo sobre as nossas vidas, nos dando a razão para continuarmos, porque esperança, fé, amor brotam do Senhor, e a razão, a esperança das nossas vidas é permanecer contigo, Senhor, caminhar contigo, Senhor, e glorificar o teu santo nome. Guarda as nossas vidas, a minha, a de minha família aqui comigo, dos teus filhos, Senhor, cada um em sua casa, cada um no aconchego do seu lar, mas que estejamos ligados a esse momento, estejamos convictos da necessidade que temos de conhecer um pouco mais da tua palavra, convictos da necessidade, Senhor, de crescer no conhecimento do Senhor. E eu te louvo, te agradeço por essa oportunidade de mais uma vez ministrar um estudo ao coração dos teus filhos. Reconheço sim como ministério, como dom, aquilo que o Senhor a mim concedeu em forma de unção, que é a questão de transmitir a palavra, de levar o conhecimento do Senhor com aquilo que o Senhor à minha vida tem acrescentado. Amo a tua palavra, amo pregar, Senhor, e amo
administração de estudos. São coisas essenciais nas nossas vidas. O conhecimento do Senhor, a sabedoria do Senhor, aquilo que as Sagradas Escrituras nos inspiram e nos ensinam. Não podemos viver sem isso. Que o Senhor, então, nos abençoe, que o Senhor desperte as pessoas no sentido físico e no sentido espiritual. Ainda estamos fazendo esse culto, esse estudo de forma virtual. Senhor, já poderíamos estar fazendo também esse estudo bíblico de forma presencial, com a flexibilização da atuação das igrejas e dos demais estabelecimentos, sejam comerciais, sejam associativos, sejam religiosos na nossa cidade. Nós já poderíamos estar fazendo esse estudo de forma presencial, mas tenho mantido assim para que outras pessoas tenham acesso, para que outras pessoas possam ouvir, possam aprender, possam crescer. Então eu te peço, desperte o teu povo fisicamente, desperte aqueles que estão dormindo, Senhor, mas que deveriam estar já apostos para ouvir a Tua palavra. Desperte aqueles que estão dormindo espiritualmente, para que não sejamos pegos de surpresa, porque breve virá o Senhor e a igreja precisa estar fortalecida para saber como resistir nos dias maus que vivemos, dias piores que talvez venham, mas que o Senhor nos sustente. E isso somente será possível à luz da Sua palavra e para a glória do Senhor. Seja conosco, repito, nós que já estamos aqui, aqueles que poderão chegar, e mesmo aqueles, Senhor, que não se juntarão a nós nessa manhã, que o Senhor toque nos corações, revele a Sua vontade, inspire o Seu querer, trate com cuidado, como só o Senhor sabe fazer, para que todos entendam o quão importante é crescer e aprender na palavra do Senhor. No nome de Jesus, a Tua unção sobre a minha vida, o Teu agir sobre os nossos corações e mentes, hoje e sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Quem mais chegou enquanto eu estava orando? Quem mais? Já tinha falado da irmã Rose. Deixa eu ver aqui. Diaconisa Gilza de entrada, Leonai. Cláudia, Deus abençoe. Diácono Eduardo. Irmã Rose já tinha falado. Celina. Diana, Deus abençoe. No nome de Jesus, paz para todos. Carla, Deus abençoe. Averaldo, Flori, Márcio, Maria Luísa, Maiara, Deus abençoe a todos. Rosângela, Deus abençoe. No nome de Jesus. Carla, já falei. Amém, 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 amém. Alguém mais? Aleluia. Maria Conceição, Forte Massa, meu cunhado. Então, Deus abençoe. Anderson, Carlene, Nicolas, Andrew. Glória a Deus. Irmã Jane, Deus abençoe. Flori mais uma vez. Cláudia, acredito que já tenha falado de todos que já estão conosco e outros que vão entrando, mas vamos começar para a glória de Deus, que a paz de Cristo seja assim com todos nós. Amém? Aleluia. Eu recebi um pequeno vídeo de uma irmã esses dias, durante a semana, e que a pessoa pediu para que eu desse uma olhada, um programa de TV e um apresentador, que é um ator conhecido, né, bastante conhecido, e do outro lado um pastor. E esse ator, esse apresentador faz uma
uma pergunta das mais redundantes, mas também uma das mais fantásticas em relação à igreja, em relação à palavra, em relação à nossa fé, em relação à nossa vida com Deus. Gil, Deus abençoe, minha querida. Nossa vida com Deus. O ator / entrevistador, e eu dificilmente assisto vídeos, são muito vídeos que eu recebo. Quando são curtos, eu consigo assistir. Quando são mais longos e quando é pelo YouTube, eu acelero lá, boto em velocidade maior, 1,5 ou 2, que eu consigo entender da mesma forma, porque é uma questão de tempo realmente. O tempo a cada dia se torna mais escasso por conta das coisas que vão surgindo, as demandas que temos, alguns mais, outros menos, e a gente não para praticamente o dia todo, seja por telefone, seja por mensagem, seja por áudio, seja por vídeo. No meu caso, contato com a igreja, as coisas também pessoais, familiares, de minha mãe, as coisas da denominação, porque eu não tenho cuidado tão somente com a igreja local, mas também a supervisão de outras igrejas aqui na Bahia, em Alagoas. Estamos para inaugurar mais uma igreja, dessa vez em Maceió, e vou estar com eles lá em setembro. Coisas relativas ao retiro dos pastores, agora em setembro também. Vamos estar todos reunidos no nosso retiro anual de pastores e missionários. Rose, Deus abençoe. Valéria, minha querida, Deus abençoe no nome de Jesus. Então são muitas coisas e muitas demandas que nós temos no dia a dia, eu inclusive, que isso não me permite muitas vezes assistir muitos vídeos, a não ser que eles sejam bem curtinhos. Ontem eu mandei um vídeo para vocês, bem curtinho, um vídeo de 2 minutos, 1 minuto e alguma coisa, acho que não chegou a 2 minutos, e eu vou fazer isso algumas vezes. Tomara que venham de Deus momentos, inspirações todos os dias, mas eu vou mandar pequenos vídeos para vocês ao longo do dia. Pode ser algo inesperado, pode ser dentro de um elevador, pode ser na garagem de um prédio, pode ser na rua, pode ser dentro do carro, pode ser dentro do supermercado, como foi em frente ao hospital, que eu citei aquela situação do vídeo de ontem. Então, pequenas coisas que surgem como inspiração de Deus, como algo que Deus flui, para que nós como igreja possamos fazer alguma coisa, seja orar, seja crescer, seja ajudar, seja empreender de alguma forma as coisas relativas ao reino de Deus. Mas vídeos, quando são muito longos, eu confesso uma dificuldade de assistir por conta de outras coisas que vão surgindo. A irmã Jane me mandou um vídeo ontem também muito bom, uma pregação excelente do pastor Paulo Júnior, lá na igreja presbiteriana de Pinheiros, e eu assisti o vídeo, acelerei também, assisti o vídeo, a irmã Jane pediu e reiterou o seu pedido de assistir. Muito boa a pregação. A Alexandra me disse que ela compartilhou também, se não me engano, no grupo das mulheres. Vale a pena assistir, uma excelente mensagem, um excelente alerta, mas eu tive que acelerar o vídeo justamente por conta de outras coisas que vão acontecendo. Assim que eu terminei de assistir o vídeo, conversei com a irmã Jane, trocamos algumas mensagens e depois até atrasei de dar uma outra resposta. Recebi uma ligação de uma pessoa, um contato de uma pessoa, e depois liguei e fiquei quase 1 hora no telefone conversando com essa pessoa, resolvendo uma situação familiar. Então essa é a demanda, ou essas são as demandas do dia a dia, o corre-corre, como a gente fala, dos pastores, ou pelo menos um pastor como eu, enfim. Mas esse vídeo outro que eu falei primeiro, uma outra irmã nossa que me mandou, era essa situação. O apresentador, ator, artista, fez uma pergunta para um pastor simples e ao mesmo tempo poderosa. Uma pergunta básica e ao mesmo tempo grandiosa. A pergunta foi: quem é Deus? Quem é Deus? E essa irmã compartilhou esse vídeo comigo, dizendo assim: pastor, eu esperava que aquele pastor fosse dar uma resposta ao estilo pastor Ariston.
E o que eu acredito é que a irmã estivesse dizendo que esperou que aquele pastor fosse dar uma resposta convicta, uma resposta segura, uma resposta assertiva acerca do que ele conhecia, do que ele cria, da fé, do que ele se baseia e das suas próprias experiências de Deus para definir, experiências com Deus, para definir quem era Deus para aquela pessoa. É nesse sentido, não da forma, não do jeito, mas sim com a convicção daquilo que se vive, se crê, se ensina, se prega, se experimenta e se caminha na presença do Senhor. Mas a primeira resposta do pastor lá entrevistado o colocou numa situação extremamente delicada e deu a oportunidade do artista entrevistador lá já dar uma primeira pancada, já dar uma primeira voadora com os 2 pés no peito do pastor, porque a resposta foi extremamente evasiva, extremamente generalista e mostrou, se não, eu não digo despreparo, porque eu não conheço bem a vida do pastor lá, mas pelo menos um desconforto em estar ali naquela situação e não saber como sair de determinadas coisas, não saber como lidar com determinadas situações. Irmã Damares, Deus abençoe e seja bem-vinda, minha irmã, no nome de Jesus. Então, a primeira pergunta, quem é Deus? Feita por aquele entrevistador, aquele pastor. E a primeira resposta dada por aquele pastor, aquele entrevistador, colocou o pastor numa situação extremamente delicada e prejudicou, acredito eu, que todo o restante da sua entrevista. A resposta que ele deu e a oportunidade em dúvida que ele colocou fez com que o entrevistador o colocasse numa espécie de checkmate, por assim dizer, e comprometeu o restante da sua entrevista. Algo curto, pelo menos o que chegou a mim, algo curto, e que foi uma excelente oportunidade que terminou sendo perdida. Sinara, Deus abençoe no nome de Jesus. Então seja bem-vinda para a glória de Deus. Então, diante daquele questionamento, e diante desse questionamento para nós, trazendo para a nossa realidade, quem é Deus? Nós temos muitas respostas, nós temos muito conhecimento nos dias de hoje. Nas descrições seculares, por exemplo, Deus é definido como sendo um conceito, não necessariamente como uma pessoa. Vamos falar do contexto geral, depois vamos trazer para a nossa realidade, para chegarmos a uma conclusão. Nas descrições seculares, Deus é definido como um conceito de um ser superior, um ser supremo. E isso presente nas mais diversas religiões. Normalmente é descrito como um espírito infinito e eterno, criador e sustentador do universo. Essa é a definição geral, ampla e restrita da visão, do conceito que se tem de Deus nas mais diferentes religiões, mundo afora. O conceito de Deus, pelos teólogos, por exemplo, é geralmente atribuindo a Deus 3 conceitos básicos e primordiais e maravilhosos. Normalmente, pela teologia, 3 conceitos são atribuídos a Deus. Shirley, Deus abençoe, no nome de Jesus, seja bem-vinda. O conceito da onisciência, que Deus tem todo o conhecimento. O princípio da onipotência, Deus tem todo o poder. E um terceiro princípio, que é o da onipresença, de que Deus está presente, consegue estar presente em todos os lugares. Então Deus conhece todas as coisas, Deus pode todas as coisas, seu poder é ilimitado, seu conhecimento é ilimitado, Ele detém todo o conhecimento, até o conhecimento que não chegou ainda ao conhecimento de todos nós, e Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, no mesmo tempo. No mesmo tempo. Então, esses são conceitos definitivos ou definidores
das características divinas, como ainda acrescentado algo que muitas vezes é perdido. A teologia fala de um outro conceito, de dois subconceitos típicos de Deus, que é a simplicidade divina, além da existência eterna e necessária. Quando se fala da simplicidade divina, é que Deus poderia fazer todas as coisas com uma grande apoteose, Deus poderia fazer todas as coisas com muito chamariz, com algo muito chamativo ou coisa parecida, mas Deus age numa absoluta e às vezes até absurda simplicidade. Deus abençoe, Paulo, seja bem-vindo, no nome de Jesus. Deus age com uma simplicidade enorme, apesar da sua onisciência, da sua onipotência e da sua onipresença. Então esse é um conceito atribuído a Deus também, pela própria teologia, esse conceito da simplicidade divina, além da existência eterna e necessária. Deus, para ser Deus, tem que ter esse atributo da sua existência eterna, não há nele começo, não há nele fim, não há nele essa concepção de tempo, ele é transcendental, ele está acima de tudo, ele está acima de todos, apesar de ser compreendido, se fazer compreendido e ser compreensível, diferente de uma das visões doutrinárias, não necessariamente teológicas, que nós vamos ver e vamos passar por ali. E ainda há aqueles que descrevem um outro atributo, a figura de Deus, que é a onibenevolência, de que Deus é onibenevolente, ele é perfeitamente bom e amoroso. Então, no conceito teológico, algumas coisas já dizem quem é Deus. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Ele conhece todas as coisas, detém todo o conhecimento, ele está em todos os lugares, ele tem poder ilimitado. Somado a isso, ele faz, ele age, ele é de uma simplicidade divina absurda e maravilhosa, apesar de ser quem ele é. Sua existência é eterna e se faz necessária, já que ele é o ser supremo, já que ele é sustentador de todas as coisas, além da atribuição da onibenevolência. Apesar de que alguns descrevem, estudiosos, teólogos, descrevem Deus como onibenevolente e outros não, o atributo de que Deus é perfeitamente bom e amoroso. Para alguns, Deus é um ser pessoal, enquanto que para outros ele é impessoal. Do pensamento monoteísta, nas três maiores religiões monoteístas do mundo, cristianismo, judaísmo e islamismo, Deus é o ser supremo e principal foco da fé. Dentro do pensamento, dentro do conceito monoteísta, Deus é o ser supremo e principal foco da fé. Então já falamos do contexto filosófico, de como se pensa, como se imagina Deus, já falamos do contexto teológico, de como se pensa e como se define quem é Deus, e agora já num sentido de relacionamento pessoal, diaconisa Edilene, Deus abençoe, diaconisa Marli, Deus abençoe no nome de Jesus. Agora no conceito mais trazido para nós, mais perto de nós, alguns entendem que Deus é um ser pessoal, Deus se relaciona pessoalmente, enquanto que outros entendem, imaginam que Deus é impessoal, independente do fato, Amanda, Deus abençoe, seja bem-vinda, independente do fato de que nesse pensamento monoteísta, de que há um único Deus, cristianismo, judaísmo e islamismo, Deus é tratado como o ser supremo e principal foco da fé, seja nossa ou seja deles. Mas dentro também desse pensamento teológico, dentro também desse pensamento religioso, nós temos algumas divisões de pensamento. Nós temos aquilo que é chamado de teísmo, nós temos aquilo que é chamado de deísmo, nós temos aquilo que é chamado de panteísmo, ateísmo, agnosticismo, pensamentos teológicos
a respeito de Deus que divergem, se conflitam, se chocam e dividem as pessoas. Dentro do teísmo, por exemplo, e o teísmo é a visão teológica de que Deus é criador e sustentador do universo, há uma relação direta de Deus com a criação. Enquanto que no deísmo aberto, Deus é o criador, mas não é ele o sustentador do universo, porque esse relacionamento então é impessoal. Deus criou todas as coisas e se relaciona com todas as coisas, inclusive a humanidade, isso dentro do teísmo. Enquanto que Deus é sim criador de todas as coisas, mas não sustenta o universo, não se relaciona com o universo criado, esse é o pensamento deísta. Enquanto que dentro do panteísmo, a associação de que Deus é todas as coisas, que Deus contém todas as coisas e Deus está contido em todas as coisas, e aí entram as religiões animistas, né, relacionadas à natureza, aos animais. No panteísmo, Deus é o próprio universo. Mesmo no panteão, digamos assim, grego, mesmo no politeísmo, mesmo na gama, na quantidade enorme de deuses que os gregos e também os romanos adoravam, essencialmente a figura do seu Deus maior, Zeus para os gregos, Júpiter para os romanos, Odin para os nórdicos. Essa concepção é de que o seu Deus, de que Deus é o próprio universo criado. Ele é o universo criado, ele está contido no universo criado e ele contém ao mesmo tempo o universo criado. Mas nós sabemos, pela nossa convicção e fé, e vamos entrar nela daqui a pouco, que Deus é o criador e é também o sustentador do universo. Então a nossa visão teológica, por assim dizer, é teísta. Não é deísta, não é panteísta, ainda, e espero que nunca seja, porque existem duas outras coisas. A fé de muitos não é ateísta, porque no ateísmo Deus simplesmente não existe, o que por si só é algo estranho. Alguém acreditar que Deus não existe e ainda estudar as provas de que Deus não existe. E só o fato de algo ser estudado como não existente já é, ainda que filosoficamente, uma prova da sua existência. Você não estuda o que não existe. Você não perde tempo com o que não existe. Você não raciocina diante do que não existe. Você não gasta energia, você não gasta tempo, você não gasta dinheiro, você não gasta horas de pensamento e de estudo por algo que não existe. Mas há quem acredite que Deus não existe. Essa é uma visão chamada de ateísmo, que filosoficamente, repito, por si só não faz sentido. Mas ainda existe uma divisão do pensamento teológico, não necessariamente agradável a Deus, chamado de agnosticismo, de que Deus é considerado, o nome agnosticismo já não é muito fácil, né, de entender ou de gravar, mas dentro do agnosticismo Deus é considerado incognoscível. Olha outro palavrão aí, incognoscível. Deus não pode ser compreendido. Deus não pode ser entendido, e as suas revelações são tão ocultas, as suas revelações são tão secretas. Paz, meu querido Júnior, Deus abençoe. França, Deus abençoe, meu querido. A sua revelação é tão secreta, Deus é um ser tão secreto, Deus é um ser tão obscuro, segundo o pensamento agnóstico, que ele não pode ser sentido, ele não pode ser vivido, ele não pode ser experimentado, senão por um grupo seleto de pessoas a quem Deus resolveu revelar a sua vontade. Então, dentro dos mais diferentes pensamentos acerca de quem é Deus, temos o teísmo, que diz que Deus é criador e sustentador do universo. Temos o deísmo, que diz que Deus é criador, mas não sustentador do universo. Temos no panteísmo o pensamento de que Deus é o próprio universo. No ateísmo, o pensamento de que Deus não existe. E no agnosticismo, o pensamento de que Deus não pode ser compreendido
Deus não pode ser entendido, Deus sequer pode ser revelado e só se revela a algumas poucas pessoas. Então há um conceito secular em relação de quem é Deus, há um conceito e várias subdivisões desse conceito de quem é Deus em meio àqueles que creem, e mesmo em meio àqueles que creem há uma diferença do pensamento, há um direcionamento dos pensamentos de forma a cada um acreditar naquilo que quer, naquilo que pensa, naquilo que entende ou mesmo não entende, como é o caso do agnosticismo. Deus também é tratado como fonte de todas as obrigações morais. Eu já falei algumas vezes aqui na igreja que eu pastorei, em Ilhéus, Bahia, linda Princesa do Sul, da nossa querida Bahia. Eu já falei algumas vezes que se eu não seguisse Cristo pelo fato de ele ser meu Salvador, eu seguiria Cristo por sua ética e por sua moralidade. Porque esse é por si só um conceito básico também de quem é Deus. Deus é tratado, Deus é conhecido, Deus é reconhecido como fonte de todas as obrigações, como nascedouro, como raiz de todas as obrigações morais. E mesmo alguns filósofos notáveis, homens de grande conhecimento ao longo da história, alguns conhecidos de todos nós, como Sócrates, Platão, Aristóteles e outros não tão conhecidos, desenvolveram, argumentos tanto a favor quanto contra a existência de Deus, mas mesmo assim, mesmo aqueles que desenvolveram os pensamentos que argumentavam contra a existência de Deus, colocando o homem no centro de todas as coisas e tirando Deus da equação, ainda assim, quando Deus era tirado da equação, caso alguém acreditasse que não existia a figura, a existência, a presença de Deus, ainda assim esse indivíduo não teria nenhum tipo de padrão de moral ou de ética, porque seria então Deus a raiz, a fonte de nascimento de todas as obrigações morais e éticas da própria razão e da própria natureza humana. É como se fosse uma represa, ao mesmo tempo uma fonte, ao mesmo tempo uma cerca, ao mesmo tempo um limite, mas ao mesmo tempo aquele que nos dá liberdade para agir, mesmo sendo ele esse conceito, essa obrigação de moralidade e de ética. Mas esse é o padrão. Essas são as definições seculares sobre Deus. Mesmo aqueles que não caminham com Deus, como as Sagradas Escrituras nos ensinam, podem conhecer sobre teísmo, deísmo, ateísmo, panteísmo, agnosticismo e outros cismos aí. Mesmo aqueles que não têm uma vida com Deus podem saber que existem conceitos que definem Deus como o ser supremo, criador e sustentador do universo, se relacionando pessoal ou impessoalmente com a natureza criada. Mesmo aqueles que não caminham com Deus podem saber desses atributos dados a Ele, dirigidos a Ele, de onisciência, de onipresença, de onipotência, de simplicidade divina, de existência eterna e necessária e também de onibenevolência. E Deus é todo bom e todo amor. Mesmo pessoas que não creem, ou mesmo pessoas que creem, mas não caminham com Deus da maneira que deveria, podem ter esse conhecimento, podem adquirir esse conhecimento. Deus abençoe Rita, Rosana, no nome de Jesus. Podem ter tudo isso, mas esse é o padrão. E essas são as definições seculares, filosóficas, teológicas de quem é Deus. Mas à luz da palavra do próprio Deus, a nossa regra de fé, a Bíblia, as Sagradas Escrituras, à luz da palavra de Deus, quem é Deus? E resumidamente, porque precisaríamos de muito mais tempo, muito mais horas, mais dias, semanas e anos para termos todas as definições de quem é Deus à luz da própria palavra, bem resumidamente, e olhe que esse resumo é grande, mas bem resumidamente, de forma maior,
e mais abrangente, de forma mais generalizada, nós temos a própria Bíblia Sagrada para nos dizer quem é Deus. Eu não sei se você vai conseguir anotar isso, mas depois você ouve novamente esse estudo, vai ficar salvo lá no IGTV do Instagram. Depois, Paulo vai me mandar o link também para que eu possa postar no YouTube, no nosso canal no YouTube. Então você depois anota com calma. Se você quiser, você me manda uma mensagem no privado do WhatsApp ou mesmo aqui do Instagram e eu mando para você. De forma geral, de forma abrangente, a palavra diz muitas coisas acerca de Deus. Ele é criador de tudo que há, como está em Gênesis 1. Ele é o eu sou o que sou, né? O tetragrama, o YHWH, de Êxodo 3,14. Ele é o Senhor, como está em Êxodo 6,2. Ele é a rocha, refúgio, escudo, salvador e fortaleza, como está em 2 Samuel 22,3 e no Salmo 46, versículo 1. Ele é maior do que todos, como está em 2 Crônicas 2, versículo 5. Ele é quem dá sabedoria e poder, como está em Jó, capítulo 12, versículo 13. Ele é poderoso, mas não despreza a humanidade, como está em Jó, capítulo 36, versículo 5. Ele é justo juiz, Salmo 7, 11. Ele é bom, Salmo 73, 1. Ele é a força do coração e esperança para sempre, Salmo 73, 26. Ele é sol e escudo, Salmo 84, versículo 11. Mas é também temível, Salmo 89, versículo 7. Ele é compassivo, Salmo 116, versículo 5, é misericordioso e perdoador, benevolente, como está descrito em Daniel, capítulo 9, versículo 9. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, como está descrito em Isaías, capítulo 9, versículo 6. Ele é o único, Marcos 12, 31. Ele é verdadeiro, João 3, 33. Ele é Espírito, João 4, 24. Ele é Deus de todos que queiram, Romanos 3, 29. Ele é fiel, como está em 1 Coríntios 10, 13, 2 Coríntios 1, 18. Ele é a nossa testemunha, Filipenses 1, 8, 1 Tessalonicenses 2, 5. Ele é edificador de tudo. Ele é edificador de tudo, isso é importantíssimo, como todas as outras coisas são, como está lá em Hebreus capítulo 3, versículo 4. Ele é autor e consumador da nossa fé, Hebreus 12, 2. Ele é fogo consumidor, Hebreus 12, versículo 29. Ele é juiz, 1 João 1, 5. Ele é luz, 1 João 1, 5. Ele é amor, 1 João 4, 8. E também no versículo 16, ele é o alfa e o ômega, ele é o primeiro e o último, ele é o princípio e o fim, como está em Apocalipse 1, versículo 8, 21, versículo 6, 22, versículo 13, além de tantas outras coisas. Além de tantas outras coisas, e repito, precisaríamos de muito mais tempo, muito mais horas, muito mais estudos, muito mais de tudo que nós temos para uma real e completa definição de quem é Deus, se é que poderíamos chegar a uma definição geral de quem é Deus. Mas de modo abrangente, essas são algumas das coisas, tão somente algumas das dezenas, das centenas, das milhares de declarações e citações que falam acerca de quem é Deus. Mas e para você e para mim? Quem é Deus? Quem é Deus? Porque para o mundo, Deus pode ser tão somente um conceito. Só um conceito, ainda que não se caminhe com ele. Para os teólogos, Deus pode ser tão somente atributos. Para convertidos, Deus pode ser criador e sustentador do universo. Deus pode ser só criador, mas não sustentador. Deus pode ser o próprio universo. Deus pode não existir aí para os descrentes, ou Deus pode até existir, mas não está muito preocupado com a humanidade, como dizem os agnósticos.
Para os filósofos, Deus pode ser defendido, acusado, provado ou desacreditado. Para a Bíblia, Deus é tudo isso que eu citei e muito mais, porque muito mais coisa a palavra fala acerca de Deus. Mas e para você? Quem é Deus? Para você, quem é o Senhor? Alita, Deus abençoe no nome de Jesus e glória a Deus. Quem é o Senhor? Quem é Deus para você? Porque para mim está muito definido e faltariam palavras, baseados naquilo que está descrito e aquilo que eu falei aqui, repetindo inclusive os textos bíblicos. Mas e para você, quem é Deus? Porque essa definição que você tem acerca de quem é Deus na sua vida vai direcionar a sua vida. Da mesma maneira que a certeza de quem Deus não é, ou quem Deus não pode ser na sua vida. Quem é Deus na sua vida? Depois de tudo isso que já falamos, e já são 9h42, depois de tudo isso que nós já falamos, depois de todos esses textos bíblicos que eu descrevi aqui, quem é Deus na sua vida? Como é esse seu relacionamento com Deus? Como você se relaciona com esse Senhor? Porque para mim, Ele é Senhor, Ele é Criador de todas as coisas, Ele é sim sustentador do universo, Ele é meu escudo, é meu refúgio, presente, seja nos meus momentos de alegria, nos meus momentos de tristeza, aquele que me inspira, aquele que me ensina, aquele que é o ar que eu respiro, como Flori também aí falou. O próprio Salmo 150 diz que todo ser que respira louve ao Senhor, louve a sua existência. O Senhor é minha rocha, o Senhor é minha sustentação, o Senhor é aquele no qual estou firmado, o Senhor é autor e consumador da minha fé, o Senhor é aquele que me livrou da morte, o Senhor é aquele que pagou o preço pelo meu pecado, o Senhor é aquele que tem o meu nome escrito no livro da vida eterna. Para mim, Deus é aquele que comigo se relaciona sim, pessoalmente. Eu caminho com Deus, eu falo com Deus, eu ouço a voz de Deus. Então, para mim, quem é Deus está muito claro. Para mim, primeiro, Deus existe. Para mim, Deus se relaciona, Deus é tudo, Deus é sobre todos, e um dia eu estarei face a face com esse Senhor. Mas, acima de tudo, eu não posso esquecer de uma outra coisa, e que passa justamente por isso aí, o acima de tudo. Para mim, e na minha vida, Deus está acima de tudo e Deus está acima de todos. Porque se eu pudesse dar uma única resposta, se me dissesse assim, quem é Deus? Eu quero uma única frase, eu quero uma única resposta de quem é Deus, eu teria que dizer que Ele é aquele que na minha vida está acima de tudo, está acima de todos. É aquele com quem eu devo me relacionar, primeiramente, para que então eu possa me relacionar com todas as outras pessoas. Ele é aquele que tudo fez por mim, inclusive morrendo a minha morte, para que eu pudesse ter a vida dele, para que eu pudesse viver e para que eu viva segundo o padrão que ele definiu. Mas são tantas as formas de definir Deus, são tantas as formas de explicar o Senhor, que isso primeiramente tem que estar convicto no nosso coração, para que então essa convicção convença outras pessoas, não que ela precisa desse Deus, porque esse trabalho é do Espírito Santo, não é nossa, mas que as outras pessoas sejam convencidas que nós estamos convictos da nossa fé. Talvez isso é que tenha faltado àquele pastor que eu citei. Talvez constrangido, talvez desconfortável com a situação, ele não conseguiu passar a convicção da sua fé para aquele que o estava entrevistando. Ele não tinha que convencer aquele homem a ser cristão. O apóstolo Paulo não estava disposto a convencer Agripa,
ou Festo acerca de que eles deveriam ser cristãos. O apóstolo Paulo estava ali em sua defesa em Cesareia, mostrando para aqueles homens, autoridades romanas e aqueles outros autoridades judaicas que estavam ali, a convicção da sua fé, a ponto do apóstolo Paulo dizer: eu estou sendo acusado acerca da minha fé e a fé dos meus antepassados, acerca da minha crença no Deus dos meus antepassados. Então ele estava convicto da sua fé e ele estava querendo convencer sim os outros acerca da sua fé. Não que eles deveriam adorar a Deus, não que eles deveriam seguir a Cristo, deixando claro que isso seria maravilhoso. Ele não deixou de pregar, ele não deixou de evangelizar, mas ele sabia, o próprio apóstolo Paulo sabia, que esse trabalho de convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça, convencer a humanidade dos seus erros e a sua necessidade de crer em Deus, esse trabalho é do Espírito Santo. Não era dele ainda que um apóstolo eloquente e poderoso em unção como era. Esse trabalho é do Espírito Santo. Agora, convencer aquelas autoridades romanas e judaicas acerca da sua fé, Paulo sabia que aquilo era trabalho dele. Então, talvez tenha faltado ao entrevistado convencer o seu entrevistador acerca da sua própria fé. Porque se eu não conseguir definir para alguém quem é Deus na minha vida e como eu me relaciono com Deus, eu não terei condição de falar mais nada para aquela outra pessoa. Porque se eu não tenho convicção da minha fé, como outra pessoa ter convicção nesse Deus que eu digo crer? Se eu não tenho convicção de quem é Deus na minha vida, como mostrar para outra pessoa que ela pode ter uma vida tão maravilhosa quanto ela possa imaginar e até mais, porque a própria palavra diz que Deus tem muito mais do que pedimos e pensamos. Então a primeira coisa que eu tenho que ter é a convicção de quem é Deus à luz das Escrituras, de quem é Deus para mim e na minha vida, a importância de quem é Deus na minha vida, para que eu possa viver baseado nessa fé, para então tentar, no poder do Espírito Santo, levar a palavra, levar o Evangelho, levar esse Deus a outras pessoas, para que pelo Espírito Santo elas sejam convencidas a caminhar também com esse maravilhoso Deus. A diaconisa Edilene escreveu aqui: palavras são apenas palavras, mas Deus é tudo em todos, o começo sem fim. Ele me sustenta, Ele é amor, é amigo e Senhor, autoridade soberana em sua suprema sabedoria e poder. É uma definição de quem é Deus. E caminhando dessa forma, o que a diaconisa Edilene está querendo dizer, imagino eu, é que tão somente falar de quem é Deus, tão somente dizer que crê em Deus, nem sempre pode ser a prova ou pode ser um testemunho real, mas um testemunho de vida, um testemunho de fé acerca desse princípio e fim que está contido, que estão contidos no Senhor, que Ele sustenta o universo, que Ele sustenta as nossas vidas, que Ele é sim amor, que é amigo, que é Senhor, que é autoridade, que é soberano, que detém toda a sabedoria, todo o conhecimento, todo o poder. É uma forma de definir e de caminhar com Deus baseado nessa definição. E por que eu estou frisando isso? Da maneira que você definir Deus, da maneira que você enxergar quem é Deus, isso vai definir sua vida. Isso vai definir sua caminhada. É tão importante ter a convicção de quem é Deus, porque isso vai definir a sua caminhada. Porque se para você Deus é tão somente fonte de lucro, vai bastar dizimar e ofertar. Se para você Deus é tão somente alguém que guarda a sua vida, basta você lembrar de noite ou de manhã, quando dorme ou quando acorda, é que Deus pode te proteger.
Se você tem por definição de que Deus é aquele que vai abrir as portas à sua frente, e as portas que Ele abre ninguém fecha, e as portas que Ele fecha ninguém abre, o que é uma declaração sim bíblica e real, mas se para você Deus é tão somente, aspas, isso, você vai fazer de Deus tão somente um trocador de favores. Se Deus é alguém tão somente que você acha que pode orar ou precisa orar uma vez por dia ou 2 vezes por dia, ou em alguns momentos pré-definidos e mesmo assim raros e poucos, e tão somente para fazer algum tipo de pedido, algum tipo de petição a Deus, para você Deus então não passa de um mero atendedor de pedidos, ele então se tornou o servo e você o senhor ou a senhora. A definição que você tem de quem é Deus e a importância que você dá a quem é Deus, isso vai guiar a sua vida. Isso vai definir a sua vida. Rejane escreveu: verdade, pastor, temos que ter convicção da nossa fé. É ela quem nos sustenta, que nos dá esperança de dias melhores. Vivendo nessa fé, caminhando nessa fé, nos relacionando por meio dessa fé com Deus, é isso sim que vai nos levar adiante, é isso sim que vai nos impulsionar, é isso sim que vai nos mover. Mas também isso vai depender da convicção e da definição que temos, da convicção da nossa fé e da definição que temos acerca do Senhor. Para alguns, Deus é tão somente um garoto propaganda. Para alguns, Deus só serve para vender camisas, para vender livros, para vender bíblias, para vender adesivos, para vender chaveiros, para vender souvenirs. Para alguns, Deus é tão somente um garoto propaganda. E é essa definição de Deus que se pode ter. Para outros, Deus é tão somente um pensamento filosófico. Deus é tão somente a energia que move o universo e que essa energia me alimenta, como a luz do sol que toca a minha face, o meu rosto e me faz suar quando eu corro pelas ruas de Ilhéus. Se essa é a definição, a vida vai trazer consequências nesse sentido. Porque da maneira que nós definimos Deus, vai ser a maneira que nós nos relacionamos com Ele. E a forma que nós nos relacionamos com Ele vai definir a nossa caminhada nessa vida. Como é importante ter certeza e convicção de que Deus é tudo para mim, disse o nosso irmão Júnior lá de João Pessoa. É isso que eu estou falando, Júnior, e todos os demais. A minha convicção de fé vai me levar, sim, e o conhecimento da palavra vai me levar, sim, a uma definição de quem é Deus. A definição de quem é Deus vai me levar a um relacionamento com Deus. E esse meu relacionamento com Deus, baseado nessa definição que eu tenho dele, nessa fé que me faz caminhar, vai dirigir a minha vida. Vai dizer como eu estou na presença de Deus. Porque não basta, como disse a diaconisa Edilene, não basta dizer que crê em Deus. Tem que viver de forma a provar isso. Não basta dizer que Deus existe. Tem que viver de forma a comprovar que isso é verdade. Como disse o apóstolo Tiago, né? Não podemos nem ao menos viver só de ouvir, mas sim de praticar a palavra. Muitos são cristãos nominais, muitos se dizem de Cristo, mas não têm vida com Cristo, não sabe dizer quem é Cristo, não sabe dizer o que Cristo fez, não sabe pautar a sua fé, não sabe definir a sua fé, não sabe definir quem é Deus, não sabe explicar quem é Deus na sua vida. Verdade, não podemos negar a nossa fé, escreveu nosso irmão França, lá também de Santana do Ipanema. Júnior também escreveu como precisamos pensar nessas verdades, como disse John Stott, crer é também pensar. Esse é um excelente livro, um livro pequenininho, um livro fininho, escrito por esse grande teólogo, pensador da teologia, pregador e pastor John Stott, que falou que crer é também pensar. A gente precisa, diante da nossa fé, da nossa crença, pensar
Quem é Deus na minha vida? Quem é o Senhor na minha vida? Como eu estou me relacionando com esse Deus? E que benefícios e consequências esse meu relacionamento trará com o Senhor? Eu falei aqui de dízimos e oferta, não falei? Tem gente que não é crente, não é cristão convertido, não crente evangélico, como a gente fala, mas que pelo menos uma vez por mês vai a uma igreja evangélica ou manda por alguém o seu dízimo e uma oferta. Porque essa pessoa, mesmo não sendo um cristão convertido, mesmo não sendo um crente evangélico, repito, como normalmente se fala no jargão evangeliquez, essa pessoa sabe que Deus é abençoador, sabe que Deus é fiel, como está em 1 Coríntios 10, 13 e 2 Coríntios 1, 18. A pessoa sabe que Deus é fiel. Mas para essa pessoa, o relacionamento que ela tem que ter com Deus é tão somente de troca, é tão somente de barganha. Então, a vida dessa pessoa não passa de uma grande barganha. Se alguém se relaciona com Deus tão somente no sentido de troca, você pode verificar a vida dessa pessoa. A vida dessa pessoa é baseada em troca. Se uma pessoa se relaciona com Deus só por medo de ir para o inferno, você pode ver que a vida dessa pessoa, num contexto geral, em todas as coisas, é pautada tão somente por fazer umas coisas por medo das consequências outras. Não é por convicção, é por medo. Se alguém se relaciona com Deus de forma nominal, se alguém se relaciona com Deus tão somente porque os outros podem falar mal, se alguém se relaciona com Deus tão somente porque os outros podem pensar alguma coisa, pode procurar na vida dessa pessoa. Essa é uma pessoa de relacionamentos muito superficiais, muito rasos, muito rasos. E relacionamentos rasos não levam ninguém a lugar nenhum. A própria palavra diz que a palavra é o Senhor é a palavra é a verdade. Quem se relaciona com Deus buscando a verdade a todo instante, pode ver, essa é uma pessoa que tem a sua vida pautada na verdade. Mas existem pessoas que não querem nem ouvir as grandes verdades de Deus. E você pode ver uma pessoa como essa, que não quer saber das grandes verdades de Deus, pode procurar que a vida dessa pessoa é também caracterizada por ser alguém que não está interessado na verdade, que não está interessado em buscar a fundo as coisas que acontecem ao seu redor. A sua definição, à luz, evidentemente, da palavra, acerca de quem é Deus, vai definir o seu relacionamento com Deus. E o seu relacionamento com Deus vai definir os seus passos nessa caminhada. Por isso, a grande importância de para nós estar absolutamente claro quem é Deus. Você precisa ter uma resposta para qualquer pessoa que chegar a você e perguntar quem é Deus. A questão está no conceito. A nossa definição de Deus pode estar errada por um conceito errado. Da mesma maneira que as nossas definições sobre Deus podem estar absolutamente corretas por uma definição correta, por uma fonte correta acerca de quem é Deus. Mas, de novo, para você, quem é Deus? Eu vou fechar essa live, a live vai cair e eu vou abrir outra, mas esteja atento aí a isso, para que não demore muito o seu retorno a essa live, que eu quero lhe ouvir um pouco mais. Eu quero compreender o que você compreendeu, entender o que você entendeu e como vamos caminhar nesses nossos dias na presença do Senhor. Amém? Então eu só tenho que botar um título e já abro outra live. Espero você rapidinho.